Steven Wilson nasceu em 20 de maio de 1994, nos Estados Unidos. Sua história chama atenção não por algo leve, mas por um caminho que foi se tornando cada vez mais sombrio com o tempo. Ainda jovem, ele já carregava sinais de instabilidade. Pessoas próximas o descreviam como alguém problemático. Desde cedo, esteve envolvido com pequenos crimes e uso de substâncias. Nada parecia firme, nada parecia estável. Durante a infância e a adolescência, Steven sofreu vários ferimentos na cabeça. Foram 4 concussões ao longo dos anos. Mais tarde, ele mesmo diria que isso afetou sua mente, seus pensamentos, seu equilíbrio. Em 2012, começaram os registros oficiais de crimes: roubo, furto qualificado, problemas com armas de fogo. Aos poucos, a violência passou a fazer parte de sua vida. Em novembro de 2013, ele foi condenado à prisão por roubo e furto qualificado. Permaneceu preso até setembro de 2014. Quando saiu, não encontrou um novo caminho. Acabou retornando aos mesmos padrões. Em 2015, Steven enfrentou acusações graves. Uma mulher afirmou que ele havia agredido sexualmente e sequestrado após uma festa. O caso chegou a julgamento, mas o júri o absolveu. Legalmente, ele saiu livre, mas os conflitos continuaram. Algum tempo depois, enquanto estava preso novamente, Steven dividiu cela com outros detentos. Foi nesse período que ele se envolveu como testemunha e informante da polícia. Ele relatou ter ouvido uma proposta perigosa. Disse que lhe ofereceram dinheiro para cometer um assassinato. Segundo ele, a quantia seria de $20 mil. Steven afirmou que não se sentiu bem com isso e decidiu contar tudo às autoridades. Por causa disso, ele apareceu brevemente em um programa chamado Mr. and Mrs. Murder, onde deu seu depoimento contra o antigo companheiro de cela. Em 2017, voltou a ser preso, dessa vez por roubo de armas de fogo. Cumpriu pena até julho de 2018. Mesmo após a libertação, seu nome continuou surgindo em investigações. Ainda em 2018, Steven foi citado em um caso de assassinato por encomenda. Ele afirmou que recebeu dinheiro para executar um ataque. Disse que o pagamento foi feito em um envelope simples, após sua saída da prisão, quando ainda estava em liberdade condicional. Em fevereiro de 2019, uma ex-namorada procurou a polícia. Ela relatou que havia sido agredida e estrangulada. As acusações iniciais eram graves, mas por falta de provas e por questões legais, o caso não avançou. Poucos meses depois, em 1º de julho de 2019, Steven Wilson foi preso novamente, dessa vez por agressão. Mais tarde, naquele mesmo ano, 2 assassinatos chocaram a cidade de Cape Coral, na Flórida. Christine Melton, Diane Ruiz. Steven foi considerado responsável pelas mortes. Por compartilhar o nome com um personagem conhecido, a mídia passou a chamá-lo de o assassino do Deadpool. Em 2024, após o julgamento, Steven Wilson foi considerado culpado por homicídio em 1º grau e outras acusações. A sentença foi a pena de morte. A história de Steven Wilson é marcada por escolhas difíceis, violência constante e oportunidades perdidas. É um relato pesado, mas contado aqui com cuidado, sem pressa, como um aviso silencioso de como caminhos mal cuidados podem levar a finais irreversíveis. Quando olho para a história de Steven Wilson, não vejo apenas um crime isolado. Vejo uma sequência longa, um caminho que foi sendo construído aos poucos, passo após passo. Nada do que aconteceu apaga a gravidade dos atos cometidos. 2 vidas foram perdidas, e isso é irreparável. Quando penso em Steven Wilson, vejo uma vida marcada por ciclos difíceis. Desde criança, ele sofreu traumas que ninguém deveria enfrentar sozinho. 4 concussões na cabeça, momentos de dor, confusão e vulnerabilidade. Cada uma dessas experiências pode ter mudado a forma como ele enxergava o mundo, como reagia ao que acontecia ao seu redor. Além disso, a sua adolescência e juventude foram atravessadas por escolhas problemáticas, mas também por falta de apoio. Não era apenas uma questão de má vontade ou rebeldia, era uma vida cercada de oportunidades limitadas, influências perigosas e ausência de rede de proteção. Quando alguém cresce assim, pequenos erros podem se somar, até que a vida se torne cada vez mais instável e arriscada. O sistema penal também desempenhou seu papel, de uma maneira que muitas vezes falha silenciosamente. Steven passou anos entre prisões e liberdade condicional, mas sem acompanhamento real para transformar sua vida. As prisões o expuseram à violência, mas não ensinaram um caminho seguro. As condenações se acumularam e ele foi se acostumando com um mundo de regras duras, mas sem guias que o levassem a escolhas melhores. Mesmo assim, ele teve momentos de decisão diferente. Quando recebeu a proposta de cometer um assassinato por dinheiro, ele recusou e denunciou a polícia.
Isso mostra que havia consciência, ética, um senso de certo e errado, mesmo em meio ao caos que cercava sua vida. É uma prova de que, apesar de tudo, ele ainda era capaz de escolhas que não destruíssem outros. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente para evitar o caminho trágico que culminou nos assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz. É impossível ignorar a gravidade desses crimes. 2 vidas foram ceifadas, famílias destruídas. Isso não tem explicação nem justificativa. Mas compreender os fatores que o levaram até ali não é o mesmo que desculpar. É tentar enxergar o todo, em vez de apenas o ato final. O caso de Steven Wilson é, em muitos sentidos, um retrato de falhas múltiplas. Falhas individuais, falhas familiares, falhas sociais e do sistema judicial. Cada elemento contribuiu para que uma pessoa tão jovem chegasse a cometer atos irreversíveis. É uma história de alerta, de aviso silencioso para a sociedade sobre os ciclos de violência e abandono que muitas vezes se repetem sem que ninguém perceba. Também nos força a pensar sobre empatia e responsabilidade. Como sociedade, como lidamos com pessoas que sofrem desde cedo? Como oferecemos chances reais de mudança? E, ao mesmo tempo, como protegemos aqueles que podem ser vítimas de escolhas erradas de outros? A linha é ténue e o equilíbrio é difícil de encontrar. Mesmo que se concentre apenas na pessoa de Steven, é impossível separar o indivíduo do contexto. Ele não nasceu criminoso. Ele não começou a vida planejando violência. Foi-se moldando, passo a passo, dentro de um ambiente cheio de feridas, oportunidades negadas e influência de comportamentos perigosos. E isso nos mostra que a responsabilidade de prevenir essas tragédias nunca é apenas de quem as comete, mas de todos ao redor, direta ou indiretamente. Olhar para essa história de forma crítica, mas também humana, é doloroso, porque exige reconhecer que vidas podem ser perdidas e que erros podem ser irreversíveis, mesmo quando há consciência e momentos de escolha correta. O peso da violência e do crime existe e não pode ser minimizado, mas também existe a necessidade de compreender os caminhos tortuosos que levam até ali, para que possamos tentar impedir que se repitam. No fim, a história de Steven Wilson nos deixa com uma sensação agridoce, tristeza pela destruição, alerta pelo ciclo de negligência e reflexão sobre a complexidade do comportamento humano. Nos lembra que nada é simples, que a vida é cheia de fatores interligados e que muitas vezes os danos começam muito antes do que se imagina. E talvez a maior lição seja esta. Não é apenas sobre julgar o que aconteceu, mas sobre entender, prevenir e agir com humanidade, mesmo diante do que parece impossível de corrigir. Se quiser, posso criar uma versão final ainda mais longa, que funcione como narração de documentário completo, mantendo essa voz calma, crítica e reflexiva, explorando cada detalhe da vida e contexto de Steven Wilson. Quer que eu faça isso? E isso é irreparável. Esse fato precisa sempre ser reconhecido. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o contexto. Steven não surge do nada em 2019. Ele já vinha de uma vida marcada por instabilidade, violência, prisões e falhas constantes do sistema ao redor dele. Os traumatismos cranianos durante a infância e a adolescência não explicam tudo, mas também não podem ser ignorados. A ciência mostra que lesões no cérebro podem afetar controle emocional, impulsividade e tomada de decisões. Isso não é desculpa, é parte do quadro. Outro ponto importante é o ambiente. Steven cresceu cercado por crime, drogas e conflito. Desde jovem, o contato com o sistema penal foi frequente. Prisão virou rotina. E quando a prisão se torna rotina, a violência deixa de ser exceção. Há também a questão das oportunidades. Cada vez que saiu da cadeia, não parece ter havido apoio real para a reconstrução. Sem estrutura, sem acompanhamento psicológico contínuo, sem um caminho claro fora do crime. Isso levanta uma reflexão maior. Quantas vezes o sistema reage, mas não previne? Quantas vezes prende, mas não cuida? Quantas vezes espera que alguém mude, sem oferecer meios reais para essa mudança? Steven também aparece como informante, como alguém que transitou entre crime e colaboração com a polícia. Esse lugar é instável, perigoso, confuso, e muitas vezes deixa marcas profundas na mente de quem vive ali. Nada disso diminui a dor das vítimas. Nada disso transforma culpado em inocente. Mas amplia o entendimento. Para mim, o caso de Steven Wilson mostra 2 coisas ao mesmo tempo: a responsabilidade individual pelas próprias ações e o fracasso coletivo em interromper um ciclo antes que ele chegue ao extremo. É possível reconhecer o sofrimento que ele viveu sem romantizar o que ele fez. É possível sentir empatia pelo ser humano sem justificar os crimes. Talvez a maior lição seja essa. Quando histórias como essa chegam ao fim, já é tarde demais para todos. Resta apenas refletir, com calma, com humanidade e com a pergunta silenciosa:
Em que momento isso poderia ter sido diferente? Se quiser, posso seguir refletindo mais, ou adaptar esse trecho como narração final de documentário, mantendo exatamente esse tom sereno. Mais tarde, naquele mesmo ano, 2 assassinatos chocaram a cidade de Cape Coral, na Flórida. Christine Melton e Gianni Ruiz. Steven foi considerado responsável pelas mortes. Por compartilhar o nome com um personagem conhecido, a mídia passou a chamá-lo de o assassino do Deadpool. Em 2024, após o julgamento, Steven Wilson foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau e outras acusações. A sentença foi a pena de morte. A história de Steven Wilson é marcada por escolhas difíceis, violência constante e oportunidades perdidas. É um relato pesado, mas contado aqui com cuidado, sem pressa, como um aviso silencioso de como caminhos mal cuidados podem levar a finais irreversíveis.